Pensávamos saber como o universo começou. Uma única explosão, um nascimento ofuscante, uma linha do tempo traçada em equações. Mas quanto mais fundo olhamos, mais essa história se fragmenta. O telescópio espacial James Webb atravessou a escuridão além do nosso alcance. E o que ele encontrou não apenas desafia nossos modelos, ameaça destruí-los, porque lá fora, no limiar do tempo, existem objetos que não deveriam existir. Galáxias grandes demais, brilhantes demais, surgidas cedo demais. E quanto mais encaramos o vazio, mais ele devolve o olhar com uma luz impossível. Mesmo físicos laureados com o Nobel, como Adam Riess, uma figura central na descoberta da expansão acelerada do universo, começaram a manifestar preocupação. Ele alerta que, se erros de medição forem descartados, o que resta pode ser algo muito mais perturbador, que compreendemos de forma equivocada o próprio cosmos. E talvez o James Webb tenha revelado a primeira prova inegável disso. Quando o James Webb abriu seus olhos dourados, os cientistas esperavam sussurros, brilhos tênues, sombras distantes das primeiras galáxias, apenas começando a respirar no rescaldo do Big Bang. Em vez disso, encontrou gigantes, estruturas completamente formadas, radiantes, espalhadas pelo universo primordial, como titãs cósmicos que simplesmente não tinham o direito de existir. Eram intensas, massivas e organizadas. Não se tratava das formas primitivas e difusas previstas por nossos modelos. Esses objetos não são apenas estranhos, são heréticos, porque segundo o modelo Lambda-CDM, a base da cosmologia moderna, galáxias levam tempo, muito tempo, bilhões de anos para que gás e poeira se agrupem, se estabilizem e, gradualmente, formem estrelas. No entanto, algumas dessas estruturas foram detectadas apenas 200 a 400 milhões de anos, após o suposto início de tudo. Isso mal seria tempo suficiente para o universo esfriar. Quanto mais para construir galáxias repletas de estrelas. E torna-se ainda mais estranho. A maioria das galáxias, mesmo hoje, converte apenas uma pequena fração de seu gás em estrelas, cerca de 10%. Esse é o padrão cósmico. Mas essas anomalias queimaram quase tudo. Algumas transformaram quase 100% de sua matéria disponível em estrelas, deixando para trás nenhum gás, nenhuma poeira, apenas fogo estelar puro. Isso não é apenas incomum, é impossível. Ao menos deveria ser. Então agora nos deparamos com uma questão inquietante. Essas galáxias estão em um estado superenergético ou são algo totalmente diferente? Algo que jamais vimos, jamais previmos e ainda não conseguimos explicar. Seja o que for, desafia a física como a conhecemos. E se forem reais, se de fato existem como aparentam, então toda a nossa linha do tempo cósmica está errada. Ou o universo está nos enganando, ou estamos nos contando uma história de ninar. E o James Webb acabou de acender a luz. Durante mais de um século, agarramo-nos a uma única narrativa. Um universo nascido no fogo, em expansão, resfriando-se, evoluindo, num arco ordenado. Da simplicidade à complexidade, do caos à ordem. Fazia sentido, oferecia conforto, mas agora essa estrutura está se desfazendo. Porque se essas galáxias forem reais, se realmente existiram meros centenas de milhões de anos após o Big Bang, então o próprio tempo deixa de fazer sentido. De acordo com nossos modelos, simplesmente não havia tempo suficiente, nem gás suficiente, nem gravidade suficiente, nem universo suficiente. O modelo Lambda-CDM, nossa cosmologia padrão, diz que o cosmos começou há 13 bilhões e 800 milhões de anos. Uma explosão, depois silêncio, depois estrutura, passo a passo calculado. Baseia-se em matéria escura fria, em uma estrutura invisível, em uma expansão acelerada movida por uma força que ainda não compreendemos. Esse modelo guiou nossa compreensão por décadas. É a lente por meio da qual interpretamos desde a radiação cósmica de fundo até aglomerados de galáxias. Mas o James Webb agora aponta para algo muito errado. Porque as galáxias que ele está observando não são apenas antigas,
São maduras, massivas, repletas de estrelas, formadas em condições que, de acordo com nosso modelo, não existiam e não poderiam ter existido. A única forma de essas estruturas se formarem tão rapidamente seria se cada átomo de matéria comum se condensasse em estrelas quase instantaneamente. Um universo que não engatinha, mas salta. Isso não é um ajuste, é uma violação. É como ver uma criança balbuciar frases perfeitas antes mesmo de dar seu primeiro passo. Quebra a linha do tempo. Rompe a lógica de causa e efeito, e as consequências se espalham. Porque, uma vez que se admite que a linha do tempo está fraturada, tudo passa a ser suspeito. A idade do universo, a natureza do Big Bang, até mesmo a ideia de um início. Alguns físicos começaram a explorar alternativas radicais. E se o Big Bang não fosse o começo do tempo, mas uma transição de fase? E se houvesse algo antes dele? Um mar quântico eterno, um salto cósmico, um ciclo interminável. Nestas teorias, o universo não começou. Ele sempre existiu e sempre existirá. O tempo, como o experimentamos, seria local, relativo, talvez até ilusório. E se isso for verdade, então o que o James Webb vê lá fora talvez não sejam galáxias jovens. Podem ser remanescentes, ecos de uma iteração anterior, fósseis de um cosmos que se reiniciou. E aqui reside o aspecto mais perturbador. Os modelos não estão sendo atualizados. Por anos, os cientistas têm se deparado com anomalias. Objetos grandes demais, antigos demais, distantes demais. E em vez de ajustarem o modelo, colocam esses dados de lado. Chamam-nos de exceções. Esperam por novas explicações. Mas quantas exceções são necessárias até que o padrão se torne inegável? Mesmo físicos laureados com o Nobel estão começando a soar o alarme. Adam Riess, que ajudou a provar a expansão acelerada do universo, afirmou recentemente que, se os erros de medição forem descartados, o que resta é uma verdade muito mais inquietante. Talvez tenhamos compreendido o universo de forma fundamentalmente equivocada. Talvez o que estamos vendo não seja um acidente. Talvez seja a verdade finalmente se revelando. E se for esse o caso, então não estamos apenas reescrevendo equações. Estamos reescrevendo o tecido da realidade. Pise na Terra. Aponte o telescópio James Webb para o céu. O que você vê não é apenas distante, é antigo. Cada fóton é um viajante do tempo, sussurrando de um momento há muito passado. Mas distância e tempo se confundem em um universo que não está apenas se expandindo, está acelerando. Não há centro, nem borda. Onde quer que você esteja, está no centro de tudo, observando galáxias fugirem mais rápido que a luz. Além de um limite chamado esfera de Hubble, o espaço se expande rápido demais para que a luz retorne. E ainda assim, o Webb as vê. Não porque aquelas galáxias se moveram, mas porque o espaço entre nós e elas mudou. Ainda assim, existe um limite. O universo observável, uma bolha de 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. Além disso, apenas silêncio, ou algo que jamais nomearemos. Considere a galáxia GSZ14, a mais distante já observada. Estamos vendo sua fotografia de infância, registrada 300 milhões de anos após o Big Bang. Hoje, ela é inalcançável. O espaço se expandiu rápido demais. Sua luz atual está perdida para nós para sempre. Isso implica algo profundo. Tempo e distância não são constantes, são ilusões. E se o universo é infinito agora, sempre foi. O Big Bang não foi um ponto, foi uma transformação em todo lugar ao mesmo tempo. Então, quando olhamos para o abismo, não estamos apenas olhando para fora. Estamos olhando para algo infinito e talvez para algo que nunca entenderemos completamente. O telescópio espacial, James Webb, foi construído para confirmar nossas teorias, observar as primeiras galáxias, detectar as primeiras estrelas e reforçar a narrativa que contamos a nós mesmos por décadas. Mas, em vez disso, ele destruiu o roteiro. Não apenas mostrou o começo, questionou se um começo realmente aconteceu. O que encontramos não foram fagulhas frágeis de um cosmos jovem. Encontramos monumentos,
estruturas colossais brilhando com a intensidade de bilhões de estrelas nascidas cedo demais, formadas rápido demais, perfeitas demais para fazer sentido, galáxias que violaram as leis que escrevemos, linhas do tempo que se romperam diante dos nossos olhos. Pela primeira vez na cosmologia moderna, não estamos apenas diante de anomalias, estamos diante de evidências de que todo o nosso arcabouço, a forma como medimos tempo, espaço, matéria, pode estar errado. Pensávamos ter um mapa, agora percebemos que mal começamos a traçar as bordas. Porque isso não são apenas esquisitices cósmicas, são sintomas de uma verdade mais profunda. O universo não nos deve clareza, não se importa com nossos modelos, nossas equações ou nosso desejo de ordem. Se você chegou até aqui questionando tudo isso, ainda pensando, ainda tentando compreender, então curta este vídeo agora mesmo, ative o sino de notificações e inscreva-se no canal. Você não vai querer perder o que vem a seguir. E se o Big Bang não foi o início, mas uma transformação? E se o nosso universo for apenas uma iteração em uma cadeia infinita? Ou pior, apenas um fragmento de algo muito maior, para sempre fora do nosso alcance? Observamos o espaço em busca de respostas, mas quanto mais fundo olhamos, mais estranho ele se torna. E nessa escuridão, algo nos observa de volta. O James Webb não apenas expandiu nossa visão, ele revelou o quanto ainda não compreendemos, expôs uma verdade há muito oculta atrás do véu da luz. O universo não está limitado à nossa lógica. Agora, estamos à beira de um novo horizonte cósmico, um em que o familiar se dissolve, onde o tempo se curva, onde a luz de galáxias impossíveis ilumina um futuro que jamais imaginamos. E nesse vazio, nesse silêncio, começamos de novo. Em meio à incerteza que se descortina diante das novas observações, emerge a necessidade de uma revisão profunda daquilo que se convencionou chamar de realidade física. O que antes era aceito como dogma científico começa a ruir diante de dados que não se ajustam a nenhum dos paradigmas estabelecidos. A cosmologia, até então ancorada em modelos que forneciam previsões consistentes, agora se vê diante da tarefa de reconsiderar a própria estrutura conceitual que a sustenta. O telescópio espacial James Webb, concebido como instrumento de confirmação, tornou-se catalisador de uma crise epistemológica sem precedentes. Se galáxias maduras e massivas já existiam em um momento do universo que, de acordo com as equações vigentes, ainda deveria estar em estado primordial, então a lógica subjacente à cronologia cosmológica se revela falha. O impacto dessa constatação não é apenas técnico, ele é filosófico. A ciência moderna se construiu sobre a suposição de que o universo é inteligível, que suas leis são universais e que o tempo, ainda que relativo, possui uma direção discernível. Contudo, ao observar estruturas organizadas em uma época em que apenas o caos era previsto, essas suposições se tornam vulneráveis. Mais do que questionar os parâmetros de formação galáctica, essas descobertas ameaçam o próprio sentido de causalidade. Um cosmos em que o efeito antecede a causa, ou no qual ambos se confundem, desafia não apenas a física, mas também a noção de realidade como construção racional. As reações da comunidade científica variam entre ceticismo cauteloso e entusiasmo contido. Muitos argumentam que é cedo para abandonar o modelo padrão. Outros admitem que a insistência em explicar as anomalias como ruído estatístico ou erro de interpretação começa a parecer mais uma negação do que uma postura científica. A própria noção de modelo entra em questão. Até que ponto um arcabouço teórico que descarta sistematicamente dados discrepantes pode ser considerado explicativo? E até que ponto a resistência a reformulações decorre da prudência metodológica e não de uma inércia institucionalizada? Há um movimento crescente entre físicos teóricos que propõem alternativas radicais, modelos cíclicos em que o universo passa por expansões e contrações sucessivas ganham novo fôlego. Hipóteses baseadas em campos escalares exóticos, em flutuações quânticas eternas,
ou mesmo em topologias multidimensionais, são revisitadas com um rigor renovado. No entanto, todas essas alternativas carregam o peso da especulação. Nenhuma, até o momento, oferece uma descrição empírica tão robusta quanto o modelo que agora é desafiado. Isso gera um impasse. A teoria vigente não explica os dados, e as teorias emergentes ainda não foram verificadas. Entre esses dois polos, instala-se um vácuo epistemológico. Nesse cenário, torna-se pertinente considerar os limites da observação. Embora o James Webb tenha ampliado significativamente nossa janela para o cosmos primitivo, ele também trouxe à tona a fragilidade de nossa capacidade interpretativa. Ver não é compreender. As imagens de galáxias distantes e complexas não falam por si. Elas exigem mediação teórica, algoritmos de reconstrução, interpretações probabilísticas. Isso impõe uma pergunta incômoda. Até que ponto o que vemos é uma representação confiável do que está lá, ou apenas uma projeção das premissas com que analisamos os dados? É nesse ponto que a discussão sobre tempo adquire uma dimensão crucial. Em boa parte da física contemporânea, o tempo deixou de ser um fluxo absoluto para tornar-se uma coordenada dependente do observador. Na mecânica quântica, eventos podem ser correlacionados de maneira não local, e em escalas cosmológicas, o próprio conceito de simultaneidade se dissolve. No entanto, os modelos cosmológicos ainda operam com cronologias lineares, em que o universo tem um antes e um depois, e onde eventos seguem uma progressão lógica. As descobertas recentes colocam essa linearidade sob suspeita. Se estruturas complexas emergem em momentos onde apenas desordem era esperada, talvez o tempo cósmico não seja uma linha, mas uma malha, com dobras, sobreposições e atalhos que desafiam nossa percepção intuitiva. Dentro dessa perspectiva, é possível imaginar que o universo que observamos não seja um objeto em expansão progressiva, mas um palimpsesto, uma sobreposição de camadas de realidade que se entrelaçam, repetem-se ou se contradizem. A ideia de um Big Bang único e definitivo pode dar lugar a uma concepção mais fluida, em que universos surgem, coexistem e se dissolvem em ciclos de informação, energia e espaço-tempo. A cosmologia deixaria de ser uma história linear para tornar-se uma topologia dinâmica de estados possíveis. Nesse modelo, as galáxias impossíveis não seriam anomalias, mas evidências de que estamos enxergando além de uma única iteração da realidade. Contudo, esse tipo de especulação, por mais fascinante que seja, esbarra em uma limitação crucial: a ausência de critérios claros para a validação empírica. A ciência, por definição, exige que hipóteses sejam falsificáveis, e modelos que envolvem múltiplos universos, dimensões extras ou geometrias temporais não lineares muitas vezes escapam dessa exigência. Isso coloca a cosmologia em uma posição delicada. Ao mesmo tempo em que precisa lidar com dados que contrariam suas premissas, ela é levada a considerar hipótese cuja testabilidade é, no mínimo, incerta. Nesse momento, talvez o mais sensato seja reconhecer que estamos diante de uma fronteira do conhecimento e que nossas ferramentas conceituais atuais podem não ser adequadas para atravessá-la. O universo, como objeto de investigação científica, revela-se menos como uma estrutura estável e mais como uma superfície em mutação constante. A cosmologia não está apenas enfrentando um conjunto de dados inesperados. Está sendo convocada a reconsiderar o que significa explicar em ciência. A relação entre observador e observado, a natureza das leis físicas, o papel da causalidade, tudo isso pode precisar ser revisto. Isso não significa abandonar o rigor, tampouco ceder à fantasia. Significa, sim, cultivar uma disposição epistemológica mais aberta, que reconheça a possibilidade de estar diante de um paradigma em colapso. E isso exige coragem. A mesma coragem que impulsionou revoluções anteriores, como a substituição do geocentrismo pelo heliocentrismo, ou a introdução da relatividade e da mecânica quântica. Em cada um desses momentos,
A ciência foi forçada a aceitar que o mundo era mais estranho, mais complexo e mais instável do que se imaginava. Estamos, talvez, vivendo mais um desses momentos. O desafio agora é duplo. Por um lado, compreender tecnicamente os dados que o James Webb nos oferece. Por outro, estar disposto a repensar as categorias fundamentais com que interpretamos esses dados. A ciência avança não apenas pela acumulação de informações, mas pela disposição de reformular as perguntas. E as perguntas que surgem neste novo contexto não são triviais. O que é o tempo? O que é a matéria? O que é o espaço? O universo que observamos é tudo o que existe, ou apenas uma manifestação de algo mais amplo? Mesmo a noção de realidade começa a oscilar. Em física quântica, por exemplo, já se admite que propriedades só se manifestam no ato da observação. Aplicar isso ao universo como um todo implica considerar que a realidade cosmológica talvez não exista independentemente da interação com o observador. Essa ideia, embora controversa, ganha nova relevância diante de dados que contradizem modelos independentes do sujeito. O universo que vemos pode ser, em parte, uma função de nossa forma de... Não se trata de relativismo vulgar, mas de uma possibilidade ontológica radical, que o cosmos seja tão participativo quanto observado. É nesse ponto que a reflexão filosófica se mostra imprescindível. A física, enquanto ciência empírica, pode se tornar refém de suas próprias linguagens se não for constantemente confrontada com questões que escapam ao cálculo. O universo, afinal, não é apenas um conjunto de medidas, mas um campo de sentido. E sentido não se mede. Interroga-se, constrói-se, questiona-se. Talvez seja a hora de assumir que não estamos apenas investigando o cosmos, estamos sendo confrontados por ele. E esse confronto exige mais do que telescópios, exige pensamento. E se você também sente que estamos diante de algo maior do que meros dados, algo que desafia até mesmo a forma como pensamos sobre ciência, então, deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua visão. Que tipo de universo você acredita que estamos começando a desvendar? A perspectiva emergente, ainda difusa, aponta para um universo em que leis não são absolutas, mas contingentes, onde o tempo não é linear, mas variável, onde a realidade não é uma, mas plural. Essa visão, por mais desconcertante que seja, talvez nos aproxime mais daquilo que o cosmos realmente é. Não uma máquina previsível, mas um processo em fluxo, uma realidade que se refaz a cada nova observação. E nesse processo, talvez devamos admitir que compreender o universo não seja alcançá-lo completamente, mas aprender a dialogar com seus enigmas, não como quem desvenda um mistério, mas como quem habita uma pergunta. Se aceitarmos a hipótese de que o universo é um sistema em constante reinicialização, uma cadeia de ciclos cósmicos intercalados por transições de fase, então a própria ideia de origem se dissolve em um fluxo contínuo de transformação. A noção de começo absoluto, como sugerida pelo Big Bang, cede lugar a uma ontologia dinâmica, em que o universo não tem ponto de partida, mas sim estados recorrentes de reorganização. Essa concepção encontra respaldo em algumas teorias cosmológicas modernas que consideram eventos como o Big Bounce, no qual uma contração anterior do cosmos teria levado a uma nova expansão. Nessa perspectiva, as galáxias observadas pelo James Webb não seriam apenas velhas conhecidas precoces, mas fragmentos de uma estrutura cosmológica cíclica, resíduos de uma era anterior, congelados no tempo por dinâmicas que ainda não compreendemos completamente. Esse modelo de universo cíclico, porém, impõe uma revisão do conceito de entropia. Se cada ciclo representa um novo estado de reorganização da matéria e da energia, então a segunda lei da termodinâmica, como formulada nos sistemas isolados clássicos, precisa ser reinterpretada. Alguns físicos teóricos sugerem que o que chamamos de entropia pode se comportar de forma diferente em escalas cosmológicas, alternando fases de aumento com momentos de reconfiguração estrutural. Essa inversão ou suspensão temporária da entropia
é contraintuitiva, mas necessária para sustentar a ideia de um universo que se repete sem se degradar em um estado final de equilíbrio térmico absoluto. Caso contrário, ciclos sucessivos levariam inevitavelmente ao esgotamento das condições necessárias para a complexidade, contrariando as observações que mostram galáxias altamente estruturadas em diferentes eras cosmológicas. Outro ponto fundamental que emerge dessa nova leitura do universo diz respeito à matéria escura. Por décadas, ela foi considerada o componente oculto que explica a estabilidade das galáxias e a coesão estrutural do universo em grande escala. No entanto, os dados recentes do James Webb sugerem que a própria dinâmica de formação galáctica pode ter ocorrido em velocidades e intensidades que não se alinham com as estimativas de matéria escura previstas pelos modelos anteriores. Isso levanta a possibilidade de que a matéria escura, tal como a concebemos, seja uma construção interpretativa baseada em modelos inadequados. Alguns pesquisadores já cogitam que os efeitos atribuídos à matéria escura podem ser produto de leis gravitacionais incompletas ou mal formuladas em escalas cosmológicas. Esse tipo de revisão já está sendo tentado em propostas como a MOND, Modified Newtonian Dynamics, e suas variantes relativísticas. Essas teorias tentam explicar os movimentos galácticos sem recorrer à presença de matéria invisível, ajustando as equações da gravitação para diferentes regimes de aceleração. No entanto, nenhuma dessas abordagens alcançou até agora uma aceitação ampla, pois frequentemente falham em reconciliar as escalas locais com as observações em larga escala, ou em compatibilizar-se com a relatividade geral. Ainda assim, a dificuldade crescente em localizar partículas candidatas à matéria escura por meios diretos e indiretos alimenta a desconfiança sobre sua existência como entidade física. Nesse cenário, a hipótese de que o universo observado não corresponde exatamente à totalidade do cosmos ganha força. O que chamamos de universo pode ser apenas uma região do espaço-tempo com propriedades particulares, sujeita a condições iniciais específicas, mas não representativas de um todo. A cosmologia inflacionária já admite que diferentes regiões podem ter sofrido expansões com intensidades diversas, gerando bolhas causais desconectadas entre si, o chamado multiverso inflacionário. Nessa leitura, as galáxias impossíveis vistas pelo James Webb podem ser produto de uma bolha com propriedades físicas distintas da nossa, mas visualmente acessível devido a fenômenos ainda não compreendidos, como curvaturas extremas do espaço-tempo ou efeitos topológicos não triviais. A própria estrutura matemática do universo, como expressa nas teorias de campo e nas equações da relatividade geral, pode estar refletindo apenas uma manifestação localizada de um sistema muito mais amplo. A insistência em tratar o universo como homogêneo e isotrópico pode ser uma simplificação útil, mas talvez ilusória. A homogeneidade observada em escalas gigantescas não implica necessariamente uma uniformidade de leis. Assim como o oceano parece plano à distância, mas é repleto de microcorrentes e perturbações, o universo pode esconder irregularidades profundas que não são captadas por modelos que priorizam simetria. Essa percepção encontra apoio em hipóteses que atribuem à geometria do universo um papel ativo na formação das estruturas. Em vez de considerar a curvatura do espaço-tempo como mero reflexo da distribuição de matéria e energia, algumas linhas teóricas propõem que a geometria pode ser autônoma, capaz de gerar dinâmicas mesmo na ausência de conteúdo material. Isso altera a leitura das equações de Einstein, transformando a geometria em protagonista ontológico, não em consequência. Se for o caso, as galáxias que desafiam a cronologia tradicional podem ter emergido não por condensação de matéria pré-existente, mas por instabilidades geométricas que produzem energia, densidade e forma de modo espontâneo. É evidente que esse tipo de especulação ainda está longe de um consenso, mas o próprio fato de estar sendo considerada indica que a ciência está diante de uma inflexão profunda.
A cosmologia atual começa a flertar com um paradigma em que o universo é menos um objeto e mais um processo. Um processo que, além de dinâmico, é estruturalmente imprevisível. Isso não significa caos, mas sim uma complexidade cuja totalidade escapa à linearidade explicativa. O universo seria, então, uma estrutura emergente, auto-organizável, dotada de graus de liberdade que não podem ser reduzidos a conjuntos fixos de equações diferenciais. Esse horizonte de imprevisibilidade redefine o que chamamos de explicação científica. A busca por leis universais, embora ainda válida, pode precisar ceder espaço a uma epistemologia mais adaptativa, capaz de lidar com sistemas que exibem comportamento sensível às condições iniciais, bifurcações de trajetória e emergências qualitativas. A cosmologia se aproximaria, nesse sentido, de ciências como a biologia ou a climatologia, nas quais regularidades coexistem com contingências irredutíveis. Isso representa um desafio metodológico e também conceitual, pois exige abandonar a expectativa de uma teoria final que descreva tudo com precisão infinita. Nesse novo paradigma, o papel da observação torna-se ainda mais crítico. O telescópio James Webb não é apenas um instrumento óptico, é um operador ontológico. Ele reorganiza o que consideramos possível ao modificar os dados empíricos sobre os quais nos apoiamos para construir teoria. A tecnologia, nesse contexto, não é um meio neutro, mas uma extensão da inteligência humana que amplia o escopo do real. A cada nova imagem captada, não apenas vemos mais longe, também pensamos diferente. A ciência deixa de ser um espelho do mundo para tornar-se um mecanismo de revelação progressiva, cuja natureza é tão construtiva quanto descritiva. É fundamental, portanto, que essa transformação seja acompanhada por um debate interdisciplinar sério. A cosmologia não pode mais se dar ao luxo de ignorar a filosofia, a epistemologia e a lógica formal. Questões como o que constitui uma evidência, o que distingue um modelo explicativo de uma narrativa conveniente, ou qual é o estatuto ontológico de entidades não observáveis, precisam ser enfrentadas com rigor. A crise do modelo Lambda-CDM não é apenas técnica, é uma crise de fundamentos e, como tal, exige pensamento de primeira ordem, não apenas ajustes de segunda ordem. Em última instância, o que o James Webb nos obriga a encarar não é apenas um conjunto novo de dados, mas uma nova face do real. Uma face que não se encaixa em nossas categorias prévias, que escapa ao controle das fórmulas e que desafia a expectativa de inteligibilidade imediata. O universo se revela menos como um livro escrito em linguagem matemática, como queria Galileu, e mais como um sistema em constante reescrita, onde as leis são normas locais e os fenômenos escapam ao arquivamento definitivo. A ciência, nesse contexto, não é uma biblioteca, mas um laboratório. E nesse laboratório, cada nova descoberta é também uma desconstrução. E se essa desconstrução mexeu com sua visão de mundo, curta este vídeo agora e compartilhe com alguém que também esteja pronto para repensar tudo o que já ouviu sobre o universo. Vamos expandir essa conversa para além dos limites do visível. O processo de revisão conceitual pelo qual passa a cosmologia contemporânea tem implicações que extrapolam os limites da astrofísica e invadem diretamente a maneira como concebemos a totalidade da existência. A quebra do paradigma cronológico, a inconsistência das equações de formação galáctica em relação aos dados observados e a possibilidade de uma realidade maior que o universo observável convergem para uma conclusão inevitável. O modelo mecanicista, linear e determinista de universo está em processo de esgotamento. O que se desenha diante dos nossos olhos, e mediado por instrumentos como o James Webb, é um modelo em que a realidade é instável, em que o tempo é fluido, em que o espaço é um campo ativo e em que o próprio conceito de existência pode não estar mais limitado à matéria tradicional ou às categorias mensuráveis por ferramentas clássicas. O impacto dessa nova cosmologia exige um reposicionamento epistemológico radical. Durante séculos,
O método científico operou segundo o princípio da decomposição. Dividir o complexo em partes simples, isoláveis e quantificáveis. Essa estratégia permitiu avanços extraordinários nas ciências físicas, mas mostrou-se inadequada para lidar com sistemas de alta complexidade, nos quais a totalidade não é reduzível à soma de suas partes. O universo, cada vez mais, revela-se como um desses sistemas. Suas propriedades emergentes, suas assimetrias estruturais e suas bifurcações evolutivas exigem um novo tipo de pensamento, um pensamento de síntese, capaz de integrar ordem e contingência, regularidade e ruptura. Não se trata de abandonar o rigor científico, mas de compreender que rigor não é sinônimo de rigidez. A ciência avança não porque ignora o inesperado, mas porque aprende a transformá-lo em objeto de investigação. As galáxias prematuras observadas pelo James Webb, os padrões de maturidade estrutural incompatíveis com o tempo cosmológico estimado, as configurações que violam a taxa de conversão estelar prevista pelos modelos de formação galáctica, todos esses dados não são obstáculos ao conhecimento. São convites a uma revisão de paradigma. Tal revisão, por sua vez, impõe novas exigências teóricas. Uma delas é a superação do tempo absoluto como variável universal. A relatividade já demonstrou que o tempo depende da velocidade do observador e da intensidade gravitacional do campo em que ele se encontra. No entanto, mesmo dentro da relatividade, ainda se pressupõe um tipo de linearidade global, uma seta do tempo que aponta da simplicidade para a complexidade. Mas os dados mais recentes sugerem que essa linearidade pode ser ilusória. Galáxias maduras em tempos primordiais indicam que a complexidade pode surgir abruptamente, sem o intervalo evolutivo que os modelos determinísticos prevêem. Isso implica que o tempo, ao menos em escalas cosmológicas, pode ser não apenas relativo, mas descontínuo. Essa hipótese reforça a necessidade de incorporar ao debate cosmológico elementos da teoria dos sistemas complexos. Sistemas complexos são caracterizados pela presença de múltiplos elementos interagentes, cuja dinâmica global não pode ser prevista a partir do comportamento isolado de cada componente. Tais sistemas exibem propriedades emergentes, não lineares e sensíveis às condições iniciais. Aplicar esse modelo ao universo implica abandonar a visão de um cosmos como máquina e passar a considerá-lo como sistema auto-organizativo. Isso altera profundamente o estatuto das leis físicas. Elas deixam de ser descrições imutáveis da realidade e passam a ser regularidades locais, válidas em certos contextos, mas passíveis de transformação à medida que o sistema evolui. Em consequência, a própria ideia de lei da natureza passa a ser revista. O que chamamos de leis pode ser o resultado de uma seleção cosmológica. Entre múltiplas possibilidades iniciais, algumas configurações foram estabilizadas porque conduziram à complexidade autossustentável. Assim como na biologia estruturas morfológicas são mantidas por seleção natural, na cosmologia, certas constantes físicas podem ter se estabelecido por um processo de seleção de universos, um princípio análogo ao antrópico, mas sem as implicações teleológicas que muitas vezes lhes são indevidamente associadas. O universo que observamos não seria, portanto, o único possível, mas aquele que, por contingência ou por iteração, tornou-se observável por sustentar a emergência de consciência e, portanto, de observadores. A observação, aliás, passa a ocupar um papel central nesse novo paradigma. A cosmologia clássica tratava o observador como externo ao sistema. A física moderna, sobretudo na mecânica quântica, já mostrou que essa separação é artificial. O ato de medir modifica o estado do sistema observado. Em escalas cosmológicas, essa interação se torna mais sutil, mas não menos relevante. A escolha do que observar, o modo como os dados são tratados, as variáveis consideradas ou descartadas, tudo isso influencia os resultados. Assim, a cosmologia não é apenas uma descrição objetiva do cosmos, mas um modo específico de interação entre consciência e realidade.
Essa interação é mediada por instrumentos, algoritmos, modelos e interpretações, todos eles situados em um horizonte histórico, técnico e conceitual. Nesse sentido, as imagens captadas pelo James Webb não são apenas janelas para o passado cósmico, elas são também projeções do nosso presente epistemológico. O que vemos nelas não é apenas o que está lá fora, mas também o que somos capazes de conceber. Galáxias impossíveis revelam, simultaneamente, a natureza do universo e os limites da imaginação científica vigente. Quando esses limites são ultrapassados por dados, não resta alternativa senão reformulá-los. Essa reformulação, para ser eficaz, não pode ocorrer apenas dentro dos limites da física teórica. Ela exige um diálogo com a filosofia da ciência, com a lógica, com a história das ideias. É necessário perguntar, por exemplo, como se constrói uma teoria científica, quais critérios definem sua validade, que papel exercem os pressupostos não verificados e até que ponto o progresso da ciência depende da capacidade de abandonar dogma. O modelo Lambda-CDM tornou-se, ao longo do tempo, mais do que uma teoria. Tornou-se uma ortodoxia. Sua robustez explicativa fez com que discrepâncias fossem sistematicamente tratadas como exceções ou erros. Agora, essas exceções se acumulam em um nível tal que sua exclusão compromete a integridade do modelo. É nesse momento que a ciência encontra sua prova mais exigente: a capacidade de abandonar o conhecido em favor do verdadeiro. E o verdadeiro, neste caso, não é aquilo que se encaixa em nossos modelos, mas aquilo que persiste como dado mesmo quando o modelo falha. As galáxias observadas pelo James Webb não desaparecem quando desconsideramos o modelo padrão. Elas continuam ali, massivas, luminosas, complexas. Sua existência impõe uma reconstrução teórica, não porque desejamos, mas porque os dados nos obrigam. E se você percebeu que esses dados são mais do que números, que eles sinalizam um abismo entre o que sabemos e o que há por saber, então inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Vamos seguir desbravando esse cosmos que insiste em ser mais estranho do que qualquer ficção científica ousou imaginar. Talvez o maior ensinamento do telescópio James Webb seja este: o universo não está interessado em confirmar nossas expectativas. Ele é, antes, uma demonstração constante de que o real ultrapassa toda construção teórica. Em cada nova imagem, somos lembrados de que há mais no cosmos do que podemos compreender. E essa constatação, longe de ser desanimadora, é libertadora, porque nos força a pensar além, a reformular as perguntas, a explorar territórios conceituais inabitados. O futuro da cosmologia, se quiser continuar sendo ciência e não dogma, dependerá dessa coragem intelectual, de admitir o erro, de acolher o incerto, de repensar tudo a partir do zero se necessário for. Não porque isso seja confortável, mas porque é o que a realidade exige. A transição para esse novo estágio da cosmologia exige, portanto, não apenas avanços técnicos e instrumentos de observação cada vez mais sofisticados, mas, sobretudo, uma mudança de atitude intelectual. Por séculos, a ciência progrediu em ciclos sucessivos de estabilidade e ruptura, e sempre que um novo paradigma emergiu, foi precedido por uma crise que expôs os limites internos do modelo anterior. Estamos, novamente, diante de um desses momentos. Os dados fornecidos pelo telescópio James Webb não são apenas indicadores de anomalias localizadas, mas sinais estruturais de um colapso conceitual iminente. As teorias atualmente dominantes, embora eficazes em escalas intermediárias, parecem fracassar justamente nos extremos, no início e no fim, no infinitamente pequeno e no infinitamente grande. Essa falência sistemática nos limites do conhecimento revela que o arcabouço atual talvez seja apenas uma aproximação parcial, útil, mas insuficiente. Esse diagnóstico não é um apelo à rejeição da ciência, mas à sua revalorização como processo aberto, corrigível, sempre provisório. A cosmologia deve se permitir pensar novamente
a partir de princípios primeiros. Isso significa reexaminar as constantes universais, repensar os parâmetros que definem a geometria do espaço-tempo, questionar as suposições sobre isotropia e homogeneidade e reavaliar o significado físico de conceitos como energia escura e matéria escura. Ambos permanecem como entidades ad hoc, postulações criadas para corrigir lacunas em modelos que não funcionavam sem elas, mas cuja existência empírica jamais foi confirmada diretamente. A insistência em mantê-las como premissas inquestionáveis beira o dogmatismo. A situação assemelha-se àquela enfrentada pela física newtoniana no final do século XIX, quando anomalias como a órbita de Mercúrio e a radiação do corpo negro indicavam que os modelos vigentes estavam se tornando insuficientes. A resposta, naquele momento, não foi um ajuste incremental, mas uma transformação radical: a relatividade e a mecânica quântica. Ambas exigiram abandonar noções profundamente enraizadas: tempo absoluto, continuidade perfeita, determinismo mecânico, e substituí-las por princípios até então impensáveis. Algo semelhante parece estar ocorrendo agora com a cosmologia. Esse tipo de ruptura, no entanto, não ocorre em um vácuo. Requer maturação conceitual, disposição para o confronto com o desconhecido e uma base mínima de dados confiáveis que justifique o abandono do paradigma anterior. É exatamente isso que começa a se formar com os resultados do James Webb, um corpo crescente de observações que não se ajusta às expectativas anteriores e que, ao resistir às tentativas de acomodação, aponta para uma nova estrutura de inteligibilidade. Ainda não sabemos qual será essa estrutura. Sabemos apenas que ela deverá ser mais ampla, mais flexível e mais capaz de lidar com contradições internas do que o modelo atual. Um dos eixos dessa nova estrutura poderá ser o reconhecimento de que o universo não se desenvolve segundo uma lógica linear e unívoca, mas por meio de bifurcações, saltos, reorganizações súbitas, o que alguns chamam de dinâmicas críticas ou transições de fase. Nesse tipo de sistema, o comportamento não pode ser previsto com base nas leis que valiam nos momentos anteriores. Cada transição inaugura um novo regime, com suas próprias regularidades, frequentemente incompatíveis com as anteriores. Em contextos assim, o conceito de lei universal cede lugar à ideia de configurações dominantes, estruturas transitórias que prevalecem por um tempo, mas que eventualmente cedem espaço a outras. A cosmologia passaria a ser, assim, o estudo das estruturas emergentes do cosmos, e não uma tentativa de descrevê-lo por meio de equações definitivas. Essa mudança implica também uma nova abordagem sobre o papel da linguagem na ciência. Modelos científicos não são espelhos da realidade, mas construções simbólicas, limitadas pelas capacidades de representação e pelos contextos históricos de sua formulação. A linguagem matemática, embora extremamente poderosa, também possui limites. Ela opera segundo lógicas formais, que muitas vezes não são adequadas para expressar comportamentos caóticos, flutuações irreversíveis ou estruturas autogeradas. Isso não significa rejeitar a matemática, mas reconhecer que ela é um instrumento entre outros, e que talvez seja necessário ampliar seu vocabulário ou combiná-la com outras formas de representação para lidar com os novos dados do universo. A física teórica, nesse novo cenário, deverá se abrir para interações com campos historicamente marginalizados em sua prática, como a teoria da informação, a topologia complexa, a geometria não comutativa, a lógica modal e até mesmo abordagens derivadas da biologia de sistemas. Cada um desses campos oferece ferramentas conceituais para pensar sistemas em constante mutação, com múltiplos níveis de organização e propriedades emergentes que não se deduzem das partes. O universo poderá, então, ser descrito não como um conjunto de objetos regidos por leis fixas, mas como um sistema dinâmico de relações que se reorganizam de acordo com pressões internas e flutuações ambientais. Esse tipo de pensamento demanda, inevitavelmente, uma nova concepção de tempo. O tempo deixaria de ser um parâmetro externo e absoluto,
como ainda se preserva nos modelos relativísticos, para tornar-se uma propriedade interna dos sistemas. Diferentes regiões do universo poderiam, assim, possuir temporalidades distintas, ritmos próprios de evolução, não sincronizados entre si. Isso explicaria por que algumas galáxias parecem amadurecer antes do previsto. Estariam em zonas do cosmos regidas por dinâmicas temporais diferentes, talvez resultantes de variações na densidade de energia, na topologia local ou em fatores ainda desconhecidos. O conceito de simultaneidade global, já abandonado pela relatividade, seria agora substituído por um modelo mais radical, em que nem mesmo a direção do tempo é garantida em todas as regiões do universo. Em alguns pontos, o tempo pode avançar, em outros, recuar, em outros ainda, oscilar. Essa ideia, por mais difícil que seja de aceitar, não contradiz diretamente nenhuma observação. Apenas exige que ampliemos nossa imaginação conceitual. Afinal, os dados já nos mostram que o universo é muito mais estranho do que supunhamos. Por que, então, manter limitações herdadas de uma física clássica que já não dá conta dos fenômenos extremos? O verdadeiro desafio, portanto, não é apenas entender o que o James Webb está mostrando, mas desenvolver as categorias para poder perguntar corretamente. O universo não mudou. O que muda é nossa capacidade de interrogar. E uma interrogação eficaz depende de uma linguagem que consiga expressar o que ainda não sabemos. A crise atual não é uma crise de observação, mas de enunciação. Temos imagens, espectros, dados em abundância. O que nos falta é a gramática para articulá-los em um discurso coerente. E essa gramática só pode emergir de um confronto honesto com a insuficiência dos modelos herdados. Por fim, deve-se admitir que essa reestruturação terá implicações para além da física e da cosmologia. Toda concepção de mundo é também uma concepção de humanidade. Ao reformularmos nossa visão do cosmos, reformulamos também nossa posição dentro dele. Um universo em constante reorganização, sem início absoluto, sem centro, sem leis eternas, exige que abandonemos definitivamente a ideia de um lugar fixo, privilegiado, previsível. Ser humano, nesse novo cosmos, é estar inserido em uma rede de processos que nos ultrapassam, que nos constituem e que jamais serão plenamente dominados. A ciência, nesse contexto, não é mais a busca pela certeza, mas o exercício contínuo da dúvida informada. E é justamente esse exercício que convido você a acompanhar conosco. Se esse conteúdo ressoou em você, compartilhe com alguém que também esteja pronto para repensar o universo em que vive. Quanto mais pessoas questionarem, mais próximo estaremos de novas respostas e de novas perguntas. Esse novo horizonte de compreensão cósmica inaugura também uma inflexão ética e existencial que não pode ser ignorada. À medida que a cosmologia contemporânea se depara com limites teóricos, rupturas observacionais e indícios cada vez mais numerosos de que o universo é fundamentalmente mais estranho do que qualquer modelo anterior foi capaz de prever, surge a necessidade de reformular não apenas nossos sistemas explicativos, mas também a própria atitude com que nos colocamos diante do real. O colapso de uma cosmologia mecanicista, determinista e centralizada na previsibilidade leva à emergência de uma postura mais prudente, mais aberta ao inacabado, mais consciente de sua própria finitude. Trata-se de uma cosmologia que reconhece, finalmente, o abismo entre os modelos e o mundo, entre as teorias e a experiência, entre os dados e o sentido. Nesse novo cenário, o ato científico se reconfigura como um tipo de escuta. Escuta do cosmos, escuta das evidências, escuta das fissuras nos modelos existentes. Ao invés de impor estruturas explicativas a uma realidade que se recusa a obedecê-las, a ciência é desafiada a assumir um papel mais interpretativo, mais investigativo, mais atento às emergências inesperadas. A ideia de controle cede lugar à de diálogo. O universo não é uma máquina cujos mecanismos precisam apenas ser desvendados. É um processo em curso, cujos padrões são instáveis, cujas regras podem mudar,
cujas fronteiras são móveis. Nesse sentido, a cosmologia aproxima-se das ciências da complexidade, da teoria dos sistemas adaptativos, das abordagens transdisciplinares. O rigor permanece, mas agora se combina com uma humildade epistemológica que é, em si mesma, uma forma superior de conhecimento. As implicações desse deslocamento são amplas. A percepção de que o universo pode ser composto de múltiplas camadas de realidade, de regiões que obedecem a dinâmicas temporais distintas, de estruturas que não se encaixam nos padrões clássicos de formação estelar, nos obriga a abandonar a ideia de um cosmos homogêneo, estável e inteligível em seus fundamentos. O que se delineia, em seu lugar, é uma concepção pluralista do universo, na qual diferentes regimes de organização coexistem, colapsam, se sucedem ou se entrelaçam. Esse pluralismo não é relativismo, é a constatação de que o real comporta multiplicidades, que a verdade pode ter graus, e que o conhecimento não é um espelho, mas uma rede de aproximações progressivas. O telescópio James Webb torna-se, assim, símbolo de uma nova atitude científica, não mais um instrumento de confirmação, mas de revelação do desconhecido, não mais uma ferramenta de estabilização de modelos, mas de provocação epistemológica. Sua capacidade de observar estruturas formadas em tempos que, segundo os modelos vigentes, não deveriam comportar tais estruturas, rompe com a linearidade narrativa que a cosmologia mantinha desde o século passado. A linha do tempo do universo, anteriormente concebida como uma sequência bem ordenada de fases, inflação, nucleossíntese, formação de galáxias, surgimento de sistemas solares, passa a aparecer mais como um campo descontínuo, sujeito a acelerações locais, bifurcações históricas e colapsos estruturais. Essa constatação impõe a revisão de uma série de conceitos fundamentais. A ideia de início absoluto, o Big Bang como origem incontornável, perde força. A hipótese de que esse evento tenha sido apenas uma transição entre estados cósmicos, ou mesmo o efeito de um colapso anterior, torna-se plausível. Isso transforma o nascimento do universo em um ponto de inflexão, não de origem. O tempo, nesse novo modelo, deixa de ser uma linha contínua que vai do passado ao futuro e passa a ser uma dimensão maleável, talvez até local, cuja direção, ritmo e estrutura dependem de fatores ainda não compreendidos. A matéria e a energia, por sua vez, deixam de ser os únicos constituintes do cosmos. Informação, geometria, simetria e ruptura passam a ocupar um papel igualmente central na descrição do real. O desafio, portanto, não é apenas técnico ou matemático, é, acima de tudo, cognitivo. Estamos diante de um universo que resiste à codificação simplificada, que devolve nossos esforços teóricos sob a forma de paradoxo, que inverte as relações entre causa e efeito, que antecipa estruturas onde esperávamos desordem, que apaga fronteiras onde projetávamos divisões nítidas, um universo que não pode mais ser descrito por um conjunto fechado de equações, mas que exige linguagens novas, categorias mais fluídas, modelos adaptativos. Talvez o maior erro da ciência moderna tenha sido supor que o universo é redutível ao entendimento humano. A lição que agora se impõe é mais dura, mas também mais realista. O universo não é redutível, e isso não o torna inacessível, apenas infinito em suas possibilidades de interpretação. Nesse contexto, o papel da comunidade científica passa a ser o de cartógrafos do desconhecido. Cada novo dado observado, cada galáxia impossível, cada formação anômala, cada curva de luz que não deveria estar ali, torna-se um ponto nesse mapa em construção. Um mapa que nunca estará completo, mas que avança à medida que renunciamos à ilusão de completude. A ciência se torna uma prática de humildade diante do cosmos, não mais a arte de afirmar com certeza, mas a disciplina de questionar com precisão. O progresso científico se mede não apenas pelo acúmulo de verdades, mas pela qualidade das perguntas que somos capazes de fazer diante do que ainda não compreendemos. Essa mudança de postura pode, inclusive,
afetar a forma como lidamos com os limites da inteligência artificial, da computação científica e das simulações cosmológicas. O uso intensivo de modelos preditivos, algoritmos de machine learning e técnicas de deep learning tem ampliado exponencialmente nossa capacidade de tratar grandes volumes de dados, mas também nos torna mais vulneráveis a vieses ocultos, a dependência de modelos pré-treinados e a ilusão de que padrões detectados por máquinas correspondem a leis do universo. Quando o cosmos começa a revelar padrões que não se ajustam às simulações, é preciso parar e reconsiderar. Os dados são realmente inconsistentes? Ou os nossos critérios de modelagem é que estão errados? O telescópio James Webb tem nos forçado a essa autocrítica. Nesse sentido, talvez o maior impacto do James Webb não seja o que ele revela lá fora, mas o que ele desestabiliza aqui dentro, no centro de nossas certezas, nos fundamentos de nossas teorias, nas zonas de conforto do conhecimento acumulado. Ele não é apenas um observatório espacial, é uma crise concentrada, um espelho deformado que nos mostra que o cosmos não é apenas um palco para a ciência, mas um agente que nos transforma à medida que tentamos compreendê-lo. Isso recoloca a ciência em seu lugar mais autêntico, não como acumuladora de verdades definitivas, mas como processo permanente de revisão e redescoberta. A ciência que emerge desse novo paradigma não é menos exigente, mas é mais sensível às dissonâncias. Uma ciência que não foge do ruído dos dados, que não filtra o que não compreende, que não relega o anômalo à categoria de erro. Ao contrário, uma ciência que vê nas anomalias a oportunidade de crescimento, nos paradoxos a abertura de novas possibilidades, nos limites dos modelos a chance de reformulação. Essa é a ciência que será capaz de acompanhar o que o James Webb começou a revelar. E talvez, ao fim de tudo, essa seja a principal contribuição do telescópio, nos lembrar de que o universo não se esgota em nossas teorias, que toda estrutura conceitual é transitória, que toda certeza é provisória, que todo modelo, por mais preciso, é apenas uma lente, e que, às vezes, a realidade exige trocar as lentes, ajustar o foco ou até abrir mão da imagem clara em favor de uma compreensão mais ampla. Um cosmos que se recria exige de nós uma ciência que também se recrie. Esse é o momento. Continuemos olhando para o céu, não em busca de confirmação, mas de provocação. Que cada nova descoberta nos desestabilize, nos reorganize, nos refaça, porque é assim que o conhecimento avança. Não pelo conforto, mas pelo confronto. Não pela repetição, mas pela reinvenção. E não pela certeza, mas pela coragem de permanecer diante do desconhecido. Diante de todas essas considerações, emerge uma conclusão que, embora ainda não definitiva, é inevitável em sua urgência. O paradigma cosmológico atual não pode mais sustentar sozinho a interpretação da totalidade dos dados que o universo nos fornece. A persistência em manter estruturas teóricas que sistematicamente excluem anomalias ou que reinterpretam o inesperado como ruído estatístico representa uma forma de fechamento epistemológico incompatível com os princípios fundantes da ciência. A ruptura não é apenas desejável, ela é necessária. A resistência à mudança, nesse caso, não pode ser entendida como cautela metodológica, mas como inércia cognitiva. Se a ciência se define por sua capacidade de rever-se continuamente, então, estamos em um ponto onde essa revisão deixou de ser uma opção e passou a ser uma exigência. Essa exigência não significa destruir tudo que foi construído. Pelo contrário, ela pressupõe que se tenha a coragem de usar as próprias ferramentas da ciência para questionar suas fundações. Isso já aconteceu antes, e foi sempre a partir desses momentos críticos que a ciência avançou qualitativamente. O que se delineia agora é uma nova cosmologia que precisará lidar com pelo menos 4 aspectos fundamentais: a indeterminação estrutural do universo, a instabilidade das leis físicas em escalas extremas, a multiplicidade de configurações possíveis do espaço-tempo e a centralidade da observação na constituição do real.
Nenhum desses pontos pode ser plenamente integrado aos modelos atuais sem comprometer sua coesão interna. A indeterminação estrutural do universo refere-se à impossibilidade de reduzir sua totalidade a um conjunto fixo de equações universais. O comportamento dos sistemas cósmicos, sobretudo nos primeiros momentos após o que hoje chamamos de Big Bang, sugere que as condições de contorno e os parâmetros iniciais desempenham um papel tão decisivo que tornam inviável a previsão de comportamentos em larga escala sem considerar suas flutuações. O cosmos, nesse sentido, não é o resultado necessário de uma equação, mas a manifestação contingente de uma série de escolhas dinâmicas entre múltiplas possibilidades. A emergência de galáxias complexas em momentos inesperados reforça essa leitura. Já a instabilidade das leis físicas diz respeito à observação de que regularidades tidas como universais, como a taxa de formação estelar, a distribuição de matéria, ou mesmo a velocidade de expansão, parecem variar de forma que não é explicável por oscilações locais. Isso implica que as leis possam estar sujeitas a transformações ao longo do tempo cósmico, ou que sejam apenas efetivas em certos regimes e não aplicáveis fora deles. A ideia de leis eternas, neste cenário, cede lugar à de dinâmicas transitórias, ajustadas ao comportamento do sistema como um todo. Esse tipo de raciocínio já aparece em alguns campos da física de partículas, como na teoria das constantes variáveis, mas ainda enfrenta forte resistência em cosmologia. A multiplicidade de configurações do espaço-tempo refere-se à possibilidade de que o universo não possua uma geometria única, mas sim uma variedade de geometrias coexistentes, interdependentes ou até mesmo mutuamente excludentes. Isso já é sugerido por hipóteses como a da inflação eterna, pela ideia de multiversos topológicos e pelas anomalias observadas na radiação cósmica de fundo que indicam possíveis variações estruturais em escalas ultralargas. O espaço-tempo, nesse modelo, não é uma entidade passiva sobre a qual se desenrolam os eventos, mas um agente ativo na constituição da realidade. Ele pode dobrar-se, estender-se, compactar-se ou bifurcar-se, criando zonas de realidade com dinâmicas próprias, regidas por métricas locais. Por fim, a centralidade da observação implica um retorno, em nova chave, a uma das intuições mais radicais da física do século XX, que o ato de medir transforma aquilo que é medido. Mas agora, em vez de limitar-se às partículas subatômicas, essa ideia é ampliada para a cosmologia. A forma como observamos o universo, com que instrumentos, com que algoritmos de reconstrução, com que modelos interpretativos, influencia diretamente aquilo que dizemos sobre ele. Isso não quer dizer que a realidade é subjetiva, mas sim que é relacional. A cosmologia, então, torna-se o estudo dessa relação entre o cosmos e o observador, entre os dados e sua interpretação, entre a imagem e sua leitura. Todos esses aspectos convergem para uma nova forma de pensar a realidade cósmica, que se opõe frontalmente às ideias de linearidade, uniformidade e estabilidade, que marcaram o modelo anterior. A nova cosmologia será, inevitavelmente, uma cosmologia do contingente, uma cosmologia do processo, da emergência, da multiplicidade. Ela não oferecerá mais um relato único e definitivo sobre a origem do universo, mas sim uma rede de narrativas possíveis, ancoradas em dados observacionais, mas abertas à revisão constante. O universo será visto menos como um objeto e mais como uma interlocução permanente, em que cada descoberta desestabiliza o todo e exige sua reconfiguração. Esse deslocamento tem também consequências para a maneira como formamos novos cientistas, como financiamos pesquisas, como organizamos as prioridades epistemológicas das instituições científicas. Um modelo que opera com variáveis fixas e leis imutáveis favorece estruturas hierárquicas, currículos fechados, sistemas de validação baseados na repetição de padrões. Já uma cosmologia que opera com emergência, instabilidade e multiplicidade exige abertura interdisciplinar,
formação crítica e uma disposição constante para o aprendizado não linear. O que está em jogo, portanto, não é apenas a verdade sobre o universo, mas a própria estrutura institucional do conhecimento. Nesse ponto, a questão do tempo se torna ainda mais central. A nova cosmologia precisa abandonar não apenas a ideia de um tempo absoluto, mas também a de um tempo universalmente compartilhado. Diferentes zonas do cosmos podem estar sujeitas a diferentes regimes temporais. Isso não significa apenas que o tempo passa mais rápido ou mais devagar em determinadas regiões. Significa que o próprio sentido de passagem pode variar. Em algumas zonas, pode haver reconfiguração temporal. Em outras, estagnação. Em outras ainda, reversibilidade. A cronologia cósmica, nesse modelo, seria como uma rede fluida, com nós, fluxos, repetições, bifurcações. E isso ajuda a explicar por que galáxias extremamente complexas podem surgir em períodos que deveriam ser caóticos. Talvez, para elas, o tempo fluiu de forma diferente, ou mesmo não fluiu, talvez tenha se comprimido, invertido ou colapsado. Essa pluralidade temporal desafia a própria possibilidade de uma história única do universo. Em vez de uma narrativa linear do tipo do Big Bang ao presente, teríamos uma constelação de histórias locais, com cruzamentos ocasionais, mas sem um centro unificador. A cosmologia torna-se, então, uma arqueologia de temporalidades divergentes, uma cartografia de cronologias em conflito. Isso reconfigura completamente nossa noção de passado, presente e futuro. O passado pode não estar apenas atrás, pode estar ao lado, pode coexistir. O futuro pode já estar ocorrendo em outras zonas. O presente pode ser uma interseção frágil entre múltiplos fluxos temporais que não se alinham. A radicalidade dessa perspectiva não pode ser subestimada. Ela nos obriga a refazer não apenas a física, mas a metafísica. A perguntar o que é tempo, o que é realidade, o que é causalidade. A rever nossos pressupostos mais básicos sobre o que significa existir em um universo. Talvez tenhamos que abandonar a ideia de um universo único. Talvez o que chamamos de o universo seja apenas uma região local de uma estrutura mais ampla, que sequer pode ser descrita com os instrumentos teóricos que possuímos hoje. O cosmos, como o conhecemos, pode ser apenas uma bolha perceptual, delimitada por nossos instrumentos, por nossas linguagens, por nossas lógicas. Mas mesmo diante de tamanha incerteza, é possível afirmar uma convicção. O caminho a seguir não será feito de certezas, mas de coragem interpretativa. E essa coragem se constrói no compromisso com a observação rigorosa, com a crítica constante, com o diálogo entre campos, com a disposição de abandonar até mesmo os fundamentos mais sólidos se os dados assim exigirem. Porque o universo, como está nos mostrando o James Webb, não tem obrigação de se conformar aos nossos modelos. Somos nós que temos a obrigação de escutá-lo, com mais atenção, mais humildade, mais criatividade. E, sobretudo, com a consciência de que cada resposta, se for verdadeira, abrirá um conjunto novo e mais profundo de perguntas. Esse movimento de abertura para a pluralidade ontológica do cosmos, embora motivado por dados empíricos e observações técnicas, nos aproxima inevitavelmente de um território que a ciência evitou sistematicamente nas últimas décadas, o território da incerteza metafísica. A cosmologia, ao longo do século XX, buscou se consolidar como campo rigorosamente empírico, baseado em evidências e afastado de especulações filosóficas não verificáveis. No entanto, a própria natureza dos fenômenos com que lida, eventos ocorridos há bilhões de anos, em escalas fora de qualquer possibilidade de replicação experimental direta, obriga uma reaproximação entre ciência e filosofia. Não se trata de reintegrar dogmas metafísicos à ciência, mas de reconhecer que todo modelo cosmológico carrega consigo pressupostos ontológicos e que esses pressupostos devem ser discutidos com o mesmo rigor que se aplica à análise de dados. Ao admitir que o universo pode não possuir um início definido,
que a estrutura espaço-temporal pode ser variável, que as leis físicas podem não ser constantes e que a própria noção de realidade pode ser localizada, a cosmologia atual se vê forçada a abandonar qualquer pretensão de totalidade. O conhecimento cosmológico não será mais um saber absoluto sobre o todo, mas uma rede aberta de aproximações sucessivas, sujeitas a revisões permanentes. Isso não é um enfraquecimento da ciência, mas sua maturação. A ciência que reconhece seus limites, que abandona o ideal de onisciência, que aceita operar sob incerteza permanente, é uma ciência mais forte, mais responsiva, mais capaz de enfrentar os desafios reais que o cosmos nos impõe. Essa ciência se funda sobre uma ética do inacabado. Cada novo dado não confirma uma teoria, mas a compromete. Cada observação anômala não é descartada, mas incorporada como sintoma de que os modelos vigentes estão se aproximando do esgotamento. O papel da teoria, nesse contexto, é menos o de oferecer explicações definitivas e mais o de abrir espaço para interpretações múltiplas, passíveis de teste, mas também de substituição. O conhecimento se torna processual, relacional, histórico. A cosmologia, que antes pretendia descrever a estrutura última do universo, passa a ser uma prática de escuta das múltiplas vozes do real, uma arqueologia do impossível, uma engenharia de transições conceituais. Nesse novo horizonte, a figura do cientista também se transforma. De engenheiro do universo, passa a ser leitor de sinais, intérprete de padrões emergentes, cartógrafo do desconhecido. Sua autoridade já não se baseia em certezas acumuladas, mas na capacidade de acolher o inesperado, de reformular hipóteses, de operar na fronteira entre o que se vê e o que ainda não se pode nomear. A cosmologia deixa de ser uma ciência de mapas fixos para tornar-se uma ciência de rotas móveis, de trajetórias possíveis, de atalhos conceituais que conduzem a novos campos de inteligibilidade. A verdade, aqui, não é um ponto de chegada, mas uma condição provisória, continuamente deslocada pelos próprios dados que a sustentam. Essa condição impõe também uma reavaliação do lugar da humanidade no universo. O modelo clássico, baseado em leis fixas e universalidade de estruturas, permitia imaginar um cosmos indiferente, governado por mecanismos que operam com independência da consciência humana. Já o novo modelo, que reconhece a interdependência entre observador e observado, sugere que a presença da consciência pode ter um papel mais relevante do que se supunha. Não se trata de regressar a um antropocentrismo ingênuo, mas de admitir que a inteligibilidade do cosmos talvez dependa, em parte, da forma como participamos dele. A observação, ao interferir na constituição dos fenômenos, transforma-nos em agentes coimplicados na realidade que tentamos descrever. Essa ideia, embora desconcertante, já é amplamente explorada em outras áreas da física, como a teoria quântica da decoerência, os estudos sobre entrelaçamento não local e os experimentos de interferência quântica com sistemas complexos. O que a cosmologia agora começa a admitir é que tais princípios talvez tenham validade não apenas em escalas microscópicas, mas também nas maiores estruturas conhecidas. O universo, nesse modelo, não é um teatro passivo, mas uma rede de relações ativas, em que o todo se reorganiza a cada nova iteração local. A cosmologia passa a ser, então, o estudo dessas relações, uma ciência de vínculos, mais do que de substâncias. Esse tipo de ciência exige um novo tipo de linguagem. A linguagem tradicional da física, baseada em variáveis bem definidas, funções determinísticas e métricas rígidas, não é suficiente para descrever um cosmos em que tempo, espaço, matéria e informação se reorganizam mutuamente. É necessário incorporar formas de expressão mais adequadas à fluidez do real, redes semânticas, lógicas modais, estruturas topológicas dinâmicas. Alguns pesquisadores já experimentam essas linguagens em campos como a gravidade quântica em laços, a geometria não comutativa, a teoria da informação quântica e a abordagem algébrica de estados físicos.
Essas tentativas, embora ainda fragmentárias, apontam para um horizonte onde o conhecimento cosmológico será, ao mesmo tempo, mais matemático e mais filosófico, mais técnico e mais conceitual. Essa convergência entre ciência e filosofia não é um retorno ao passado, mas um avanço para um nível superior de complexidade cognitiva. Ela permite que a cosmologia volte a fazer perguntas fundantes. O que é existir? O que é o real? O que é uma lei? O que é um universo? Essas perguntas, por muito tempo marginalizadas como metafísicas, são agora trazidas de volta ao centro do debate, não por nostalgia, mas por necessidade. O universo está nos obrigando a pensar de novo. E pensar de novo significa, antes de tudo, admitir que não sabemos. Essa admissão, no entanto, não deve ser entendida como derrota. Ela é o primeiro passo de toda investigação honesta. O que o telescópio James Webb nos revela, no fundo, não é apenas um conjunto de galáxias antigas demais, estruturas grandes demais ou luzes distantes demais. Ele nos revela a insuficiência de nossas linguagens, a limitação de nossas lógicas, a fragilidade de nossos esquemas mentais. Ele mostra que o universo é maior, não apenas em extensão, mas em complexidade, em variedade, em estranheza, e nos desafia a estar à altura dessa grandeza. Esse desafio não será respondido por uma teoria final. Ele será respondido por uma prática contínua de investigação, uma ciência que sabe que toda resposta contém uma nova pergunta, que todo modelo é uma hipótese transitória, que todo dado é uma fresta por onde o desconhecido se insinua. Uma ciência que não promete respostas definitivas, mas uma disposição ininterrupta para ouvir. Porque o cosmos não nos oferece certezas, ele nos oferece sinais, e é nossa tarefa aprender a lê-los, mesmo quando eles não fazem sentido, sobretudo quando não fazem sentido. E se você chegou até aqui e essas ideias ressoaram em você, deixe um comentário contando o que mais te surpreendeu. Vamos transformar esse espaço em um ponto de encontro para quem pensa além do visível. O ponto de chegada dessa reflexão, se é que se pode falar em chegada dentro de um campo que se redefine a cada avanço, talvez seja o reconhecimento definitivo de que a cosmologia, tal como concebida nos últimos séculos, vive uma crise de identidade. Não se trata apenas de um conjunto de dados anômalos ou de teorias em conflito, mas de um questionamento profundo sobre o tipo de discurso que a cosmologia é capaz de produzir. Até aqui, ela se apresentou como uma ciência do todo, uma tentativa de produzir um relato coerente, matematicamente fundamentado e empiricamente verificável sobre a totalidade da existência física. Essa pretensão de totalidade, no entanto, parece ter atingido seu limite, e o que o universo nos devolve, por meio dos instrumentos mais precisos que já construímos, é um reflexo deformado, cheio de contradições, que não cabe mais dentro das narrativas que vínhamos construindo. Esse impasse exige uma reconceitualização radical do que significa explicar algo em cosmologia. Explicar nesse novo horizonte já não é mais fornecer um conjunto de leis que prevejam o comportamento futuro de sistemas idealizados. Explicar é traçar conexões entre padrões, identificar recorrências, reconhecer singularidades que escapam à regularidade estatística. A explicação se torna um exercício de aproximação entre camadas do real, que não se deixam reduzir a uma só linguagem. O conhecimento cosmológico passa a ser visto como um mapa em constante mutação, cujas fronteiras se redesenham conforme novas regiões do universo se tornam visíveis, ou conforme nos tornamos capazes de interpretá-las. Essa transformação afeta também o modo como entendemos os instrumentos da ciência. Um telescópio como o James Webb, por exemplo, já não pode ser visto apenas como uma máquina de coleta de dados. Ele é, antes, um operador de novas realidades. Ao estender o alcance da visão humana, ele altera o conjunto do que é pensável. A realidade observada não é simplesmente aquilo que está lá. É aquilo que se torna acessível, dentro de um certo regime de visibilidade. Quando esse regime muda, por um avanço técnico,
por uma nova abordagem teórica ou por uma inflexão filosófica, a própria realidade se reorganiza. Essa ideia, aparentemente abstrata, tem consequências práticas. Ela exige que os dados sejam interpretados com atenção não apenas ao que mostram, mas ao modo como foram produzidos, aos filtros conceituais envolvidos, às escolhas que permitiram que certas evidências emergissem enquanto outras foram ocultadas. A ciência, nesse contexto, torna-se inseparável de sua tecnologia e de sua filosofia. Não há mais dados brutos, nem fatos puros. Há construções complexas, nas quais observador, instrumento e modelo formam uma tríade inseparável. Isso não elimina a objetividade, mas redefine seu significado. Objetividade deixa de ser a ilusão de uma perspectiva neutra e passa a ser a clareza sobre as condições de possibilidade de cada observação. O que é observado depende do que se está procurando, de como se observa e de quais premissas orientam a interpretação. A cosmologia, portanto, não é o espelho do universo, é uma forma de produzi-lo discursivamente, com rigor, com crítica, com método, mas ainda assim com margem de interpretação. Esse reconhecimento não enfraquece a ciência. Ao contrário, fortalece-a, porque a liberta de uma série de ilusões herdadas do positivismo clássico, como a ideia de que existe uma verdade absoluta, uma teoria final ou um ponto de vista neutro. A ciência, ao reconhecer-se como prática situada, histórica, interpretativa e aberta, torna-se mais potente, mais capaz de lidar com a complexidade real do cosmos, mais preparada para acolher o inesperado, mais disposta a reformular-se quando as evidências assim o exigem. A crise do modelo Lambda-CDM, nesse sentido, não é o fim de uma era, mas o início de outra. Uma era em que o universo será compreendido não como um sistema determinista regido por leis eternas, mas como um campo de possibilidades em constante reorganização. Essa reorganização exige também que repensemos o tempo de maneira mais radical do que jamais fizemos. Já não basta dizer que o tempo é relativo, ou que o tempo flui de maneira diferente em campos gravitacionais distintos. O que os dados do James Webb estão sugerindo é que o próprio conceito de tempo como sucessão ordenada pode não se aplicar a todas as regiões do cosmos. Em certas condições, o tempo pode surgir, desaparecer, bifurcar-se, curvar-se ou tornar-se topologicamente inconsistente. Isso implica que a cronologia cósmica não é uniforme e que qualquer tentativa de narrar a história do universo com base em uma linha do tempo única é, no mínimo, simplificadora, no máximo, equivocada. Ao invés de uma linha, o tempo cosmológico talvez deva ser pensado como uma malha dinâmica, cheia de nós, dobras e trajetórias cruzadas, galáxias que surgem cedo demais, estruturas complexas em regiões que deveriam ser desorganizadas, padrões que se repetem em escalas distintas. Tudo isso pode ser indício de que o tempo não apenas flui, mas reconfigura-se. Cada zona do cosmos pode ter sua própria temporalidade. E a cosmologia, nesse caso, se transforma em uma espécie de geografia temporal, que busca mapear não apenas as localizações espaciais das estruturas observadas, mas também suas configurações próprias de tempo. Essa abordagem já vem sendo explorada, ainda que de forma incipiente, por modelos que integram física quântica e gravidade, como a teoria do tempo emergente e as tentativas de quantização do espaço-tempo. Mas o que as observações recentes mostram é que essas ideias precisam ganhar centralidade, porque não estamos apenas diante de desafios matemáticos ou anomalias técnicas, estamos diante de uma transformação conceitual profunda que nos obriga a reexaminar os fundamentos. O que é o espaço? O que é o tempo? O que é uma galáxia? O que é observar? Nenhuma dessas perguntas pode mais ser respondida com base apenas no que já sabíamos. Esse é o ponto em que a cosmologia reencontra sua vocação filosófica. Não como fuga do rigor científico, mas como aprofundamento dele. Porque há momentos em que a ciência só pode avançar se tiver a coragem de voltar a pensar desde o princípio.
E esse é um desses momentos. O cosmos, ao revelar sua complexidade excessiva, sua organização inesperada, sua cronologia contraditória, está nos dizendo que é hora de recomeçar. E recomeçar significa reaprender a perguntar, com mais humildade, com mais atenção, com mais disposição para abandonar até mesmo os modelos que julgávamos mais sólidos, se os dados assim exigirem. A cosmologia do futuro será aquela que souber integrar dados precisos e pensamento radical, que souber usar telescópios como instrumentos técnicos e também como disparadores de pensamento, que souber reconhecer que a realidade excede sempre qualquer teoria e que, por isso mesmo, toda teoria é apenas uma versão transitória de um conhecimento que nunca se completará. Porque o universo é um processo, e compreender um processo exige estar disposto a mudar com ele. Esse é o legado mais profundo do telescópio James Webb. Não a confirmação de uma teoria, mas a abertura de um abismo. Um abismo entre o que vemos e o que sabemos. Um abismo entre o que esperávamos encontrar e o que encontramos. Um abismo entre o cosmos, como o imaginávamos, e o cosmos, como ele realmente é. E nesse abismo, paradoxalmente, está a nossa chance. Porque é ali, no vazio entre o modelo e o real, que nasce o pensamento. E é só ali que a ciência, verdadeira ciência, pode florescer.